Oi, tudo bom, Rafa? Vamos para a apresentação da sua marca, tá bom? Antes de a gente entrar fundo ao projeto aqui, vou fazer algumas considerações sobre os objetivos, tá? A ideia é a gente contar uma história, Rafa. Contar a sua história. Como se fosse uma jornada do herói. Aliás, exatamente como a jornada do herói. A gente contar a sua trajetória, por todos os perrengues que você passou, por todos os desafios que você enfrentou e passou por cima. O foco do projeto é a gente contar essa história fazendo, dando ênfase na pessoa que você era antes versus a pessoa que você é agora por ter toda essa experiência na prática. Como você contou pra gente, sua história é bem interessante, bem chamativa, assim, realmente teve vários percalços ali, então a ideia do projeto é a gente mostrar uma Rafa que hoje ela é autoridade, mas ela já esteve no mesmo lugar que as suas mentoradas estão. Momento de dificuldade, de insegurança, de desacreditar, de às vezes querer jogar tudo pra cima, tá bom? Então, até falando um pouquinho aqui do objetivo do projeto além desse, né? A ideia aqui é a gente explorar esse gap de gestão que tem no mercado do nicho estético, né? A gente falar sobre gestão para pessoas ali que não tem uma gestão tão interessante, e isso vai muito de encontro com o público. Aí a gente fala de mindset, fala de vendas, fala de gestão. Então a ideia é essa, tá, Rafa? O que a gente vai fazer aqui, tá? É, quais são os públicos-alvos? A gente mandou um documento para você de análise dos públicos-alvos. Então a gente tem aqui alguns públicos, né? O público ele é majoritariamente feminino mesmo, tá bom? O público 1 geralmente tem renda média de 8 mil a 25 mil reais, mas não possui margem de lucro por desorganização financeira. Você vai entrar para ajudar essas pessoas a verem qual que é o buraco no balde da pessoa, ajudar a pessoa a arrumar a gestão da empresa, ensinar para a pessoa resiliência, autoridade, falar a mesma língua que a pessoa, não aquela língua chata, né? Não me toque. Não, a ideia é a gente falar de uma pessoa que já passou pelo, pelo momento que a sua mentorada passou, mas também já falar com autoridade, fala, cara, esse aqui é temporário, tá bom? É, temos um segundo público, que é um público que já fatura muito mais, tá? É um público que fatura acima de 100 mil por mês. A ideia aqui é que esse público, ele quer ter uma autoridade. Ele quer aprender a ser dono da própria vida igual você, Rafa. Então ele está disposto a pagar para você um valor para você ensinar a pessoa a ter um mindset de ouro. Às vezes a pessoa chegou lá no 100 mil por mês, mas ela não está feliz consigo mesma, não está feliz com o seu posicionamento, não está feliz com o público que ela atende. Ela quer uma mudança. E você vai entrar para ocasionar mudança dessa pessoa. Então, provavelmente, talvez não seja a sua mentoria principal, esse produto dessa pessoa. A gente teria que encontrar em conjunto um outro produto. Um produto que a pessoa paga o acesso a você. Tá bom? É, esse é um público que vai de 35 a 55 anos. Tem um terceiro público também que a gente mapeou, que é a galera que está no início de carreira, que fatura de 3 mil a 6 mil reais. E essa pessoa ela é a pessoa que mais precisa de um acompanhamento, porque essa pessoa ela tem que se provar muito no mercado ainda, tá bom? Então, ela tem muita insegurança técnica, tem sensação de impostora, desorientação burocrática. Essa pessoa ela precisa de um caminho validado para ela poder aumentar o lucro dela, o faturamento dela e viver do que ela ama, tá bom? É, isso é legal a gente ter noção desses três públicos, que é o público mais intermediário, o mais avançado e o mais iniciante. Por quê? Porque a gente consegue adaptar os produtos para esses públicos, os tickets maiores e tickets menores, tá bom? Até falando do público-alvo aqui, do público-alvo de fatura 100 mil reais, esse público é um público que ele te paga sem muito problema, entendeu? Sem ficar com muitos milímetros. É um público que já tem dinheiro. Então tem que ter um produto que chama a atenção dessa pessoa. Talvez a narrativa de início de carreira não vai funcionar. Aliás, 100% de certeza que não vai funcionar. Ela vai pagar o seu acesso para falar de mindset, para falar sobre posicionamento. Às vezes a pessoa nem tem Instagram, mas ela fatura bem, entendeu? Então assim, a ideia é a gente... Você vai ajudar essa pessoa a se posicionar e montar uma estrutura digital. Então poderia ser um produto para essa pessoa. Ou pode ser o mesmo produto, só com um ticket diferente, um acesso maior. Tá bom? É... Enfim, ela tem esse público de 100 mil também tem um desejo de vender pela emoção. Às vezes a pessoa conhece a clínica, mas não conhece ela. A pessoa, ela quer ser reconhecida.
Mas sem mais enrolações, o documento ele tá explicando os públicos certinhos, tá? Vamos falar sobre o branding que a gente criou para você, o brand da sua marca pessoal. Aqui logo no começo a gente tem é, um papel de parede, digamos assim, né? Da Rafaela Costa, tá bom? Aqui a gente tem a logo do lado. A gente colocou um fundo aqui com uma textura como se fosse uma pedra, né? Você pode ver que tem essa textura mais forte, uma luz ali para dar para iluminar um pouco o seu rosto, o cenário, enfim, para dar aquela sensação de governança, sabe, de governadora. Então, referente à simbologia, a gente criou um monograma da sua assinatura pessoal, tá bom? O símbolo formado por RC é um monograma de autoria e uma marca de assinatura que comunica padrão e método, antes mesmo de dizer qualquer coisa. A construção do RC trabalha a ideia de encaixe e continuidade, como se as letras fossem parte de um mesmo ecossistema. A precisão e a estratégia se encontram no único gesto visual, refletindo a trajetória da Rafa de execução para governança, tá bom? Essa marca não busca ficar ornamentando muito, tá bom? Ela busca mais ser sólida, presença, o que reforça o posicionamento de uma marca que não depende de promessas, mas sim de consistência. A ideia não é criar uma marca 100% ornamentada, cheia de frufru, né? E sim uma marca sólida de assinatura, que dá a ideia de continuidade, é uma assinatura pessoal, tá bom? Aqui embaixo a gente já tem a logo aplicada no mesmo fundo ali, como se fosse uma pedra ou um couro também, né? Como se fosse um selo, Rafaela Costa aqui. Você vê que esse posicionamento está bem presente ali. Rafaela Costa, harmonização facial e micropigmentação. Aqui a gente tem a logo completa ali no formato horizontal. Aqui eu coloquei alguns ornamentos aqui, alguns assets que a gente chama, né? Para complementar o universo de marca. Alguns assets focados no seu próprio posicionamento. E você vai ver que isso aqui ela é o logo da sua mentoria. A mentoria ali, Essence, né? O nome a gente pode trabalhar também depois. Paleta de cores que a gente selecionou foram essas 6 cores. Cor marfim é como se fosse um branco mais, não um 100% branco, né? Uma cor mais voltada para o amarelo ali. O bege, palha de ouro, chocolate brasileiro, cacau e preto, tá bom? Então são essas 3 cores ali. Você pode ver que aqui no fundo também tem alguns assets aqui de linhas para dar aquela sensação de continuidade, uma linha mais sólida, outra mais fina, Aqui também, ó, tem os assets aqui para dar aquela sensação de continuidade, para dar luz e tornar vivo o seu universo de marca, né? Aqui a gente tem um banner, Verdade, Segurança e Ordem, RC, Rafaela Costa, tá bom? Como se fosse um banner mesmo, só para exemplificar como que ficaria o seu posicionamento na prática. A gente colocou até uma parte mais colorida aqui só para chamar atenção. Selecionamos 2 tipografias, uma tipografia para os títulos, que é a Mansory, e uma tipografia para textos, que é essa Clutter aqui, tá? A gente vai passar as fontes para você. Você pode ver que essa fonte aqui é dos textos e essa fonte aqui, Clutter, ela já é uma fonte dos textos, né? Aliás, ao contrário, o Mansory é dos títulos e Clutter é dos textos. Então, esse aqui é Clutter, esse aqui já é a Mansory, tá bom? Aqui abaixo a gente tem um bento grids mostrando como que ficaria aplicado o seu posicionamento, que a gente tem várias disposições aqui, né? A gente tem a Rafa Costa aqui, você num fundo aqui, escrito seu nome atrás, e você aqui como centro da marca. A gente tem uma exemplificação da tipografia, a logo aplicada no do fundo marfim. Aqui a gente já tem uma aplicação da sua mentoria, né? Como se fosse um banner. O próximo passo da sua jornada clínica, Rafaela Costa. Já colocando você como em ênfase aqui. Mentoria Essence, o caminho para a soberania clínica. RC Rafaela Costa. Aqui a gente tem um papel de parede com o fundo da sua logo, da sua mentoria no fundo, né? A gente tem um notebook. Aqui a gente tem só a logo escrita, aqui os assets que a gente criou para você, depois eu mando para você poder dar uma olhada mais com calma. E aqui, uma outra banner da sua mentoria, Rafaela Costa, formando estrategistas da beleza, tá bom? Você pode ver que a gente tem muitas luzes aqui, Rafa, e não muitas luzes, mas tem muito troca de cor, né? Você pode ver que tem uma parte esbranquiçada aqui e uma parte mais neutra aqui. Por quê? Porque você mesmo falou que gosta de um detalhezinho para dar uma ênfase, para não ficar só aquela cor sólida. Então a gente trabalha isso de que forma? Através desses degradês aqui, tá bom? Através das luzes, você pode ver aqui que tem as luzes em cima. E todo o posicionamento ele tem a ideia é trabalhar com as cores da melhor forma possível e não deixar tanto sem graça. Você pode ver que até aqui tem um jogo de cor.
Não sem graça, mas assim, não deixar tão a cor neutra assim e só a cor. Não, a ideia é a gente trazer uma cor ali pra causar aquele tom sobre tom, né? Aqui embaixo a gente já vai ter a exemplificação do logo. Rafaela Costa, harmonização facial e micropigmentação. Aqui a logo no fundo marfim. Aqui no fundo bege. No fundo chocolate, né? Aqui ficou muito legal esse nome, Rafaela Costa, ficou bem forte, né? Como se fosse a assinatura mesmo, Rafaela Costa. Eu gostei bastante desse posicionamento. Aqui a logo em outros fundos, aqui só o ícone, né? O símbolo, simbologia. E aqui escrito em formato vertical, né? Sem nenhum complemento aqui embaixo. Rafa, a gente ficou muito feliz com o seu posicionamento. Acredito que a gente vai conseguir passar muita autoridade no Instagram, ainda mais pra galera da mentoria, tá bom? Espero que você goste. Conte com a gente. Valeu!